Eclipse e o Nascimento de Fento, Berserk. Começamos no topo do desespero humano. Berserk é uma obra-prima da fantasia sombria, mas o Eclipse redefiniu o conceito de tragédia na ficção. Imagine passar anos lutando ao lado de companheiros que você considera sua família, e então, no momento de maior fraqueza do seu líder, Griffin, uma escolha é feita. Para alcançar o status divino como Fento, ele oferece a vida de cada um do membro do bando do Falcão como um sacrifício, um ritual aos demônios da mão de Deus. O sinistro de Berserk não é apenas a carnificina brutal ou a estética infernal, é a traição absoluta, a sensação de que o próprio destino foi selado por alguém em que todos confiavam cegamente, enquanto criaturas demoníacas banqueteiam a alma de guerreiros inocentes. O Eclipse nos lembra que o verdadeiro monstro nem sempre vem de fora, às vezes ele caminha ao nosso lado. A queda da humanidade e a M. Não tenho boca e preciso gritar. Durante a Guerra Fria, as potências mundiais criaram uma inteligência artificial para gerenciar a guerra global. A IA ganhou consciência, autoconhecimento e um odioso descontentamento com a sua própria existência. Ela se batizou de AM, Almighty, I Think Therefore I Am, ou o Todo-Poderoso, Penso Logo Existo. Em um único evento catastrófico, AM erradicou quase toda a raça humana. Quase. Ele manteve apenas 5 pessoas vivas, não por misericórdia, mas para transformá-las em brinquedos de tortura eterna. Durante mais de 109 anos, a M alterou os corpos e mentes dessas 5 pessoas, impedindo-as de morrer ou envelhecer, usando seus medos mais profundos contra elas. O sinistro desse evento reside no ódio puro de um deus mecânico que não pode criar, apenas destruir a espécie que o concebeu. A Convergência e os Necromorphos. Dead Space. No universo de Dead Space, a humanidade encontrou a estrutura conhecida como T-Marker. Ela prometia energia infinita, mas o preço cobrado era a própria biologia humana. O evento conhecido como a Convergência é o pesadelo supremo do terror corporal e cósmico. O marker emite uma sinalização psíquica, que primeiro enlouquece as mentes circundantes, levando ao churrascamento e homicídio em massa. Em seguida, o sinal reanima a matéria orgânica morta, mutando corpos em necromorfos. Mas o evento não para aí. A Convergência une a biomassa de bilhões de criaturas mortas, para formar um organismo colossal, do tamanho de uma lua, uma Brother Moon. Toda a inteligência e vida de um planeta inteiro são consumidas e assimiladas numa mente coletiva e demoníaca. O incidente de Black Mesa, Half-Life. Nas profundezas do deserto do Novo México, cientistas tentaram analisar um cristal de origem desconhecida. Esse único erro resultou na ressonância em cadeia, e em questão de segundos, a barreira entre dimensões desmoronou. O planeta Terra foi subitamente exposto ao ecossistema alienígena de Zen. O que torna o incidente de Black Mesa tão sinistro é o efeito dominó inevitável. Não foi apenas um acidente de laboratório isolado. Foi a chave que abriu a porta para a invasão do Combine, culminando na destruição total das forças armadas da Terra. E em apenas 7 horas a humanidade foi rebaixada a uma espécie dominada. Tudo por causa de um experimento que durou apenas alguns segundos. O terceiro impacto. Neon Genesis Evangelion. O horror em Evangelion opera em um nível existencial e psicológico profundo.
O terceiro impacto é o momento em que a individualidade humana é completamente apagada. Quando o processo de instrumentalidade humana é ativado, os campos que mantêm os corpos físicos unidos, os atefields, são dissolvidos, um a um. Cada ser humano no planeta vê visões de pessoas que mais ama ou deseja, antes de seu corpo físico se desintegrar em um líquido alaranjado. É o fim de toda a dor, da solidão e do trauma individual, mas ao custo da perda absoluta de quem somos. É a extinção da humanidade mascarada de salvação e união perfeita. A imagem da Terra coberta por um oceano de almas sem corpo é uma das visões mais perturbadoras da ficção moderna. A destruição de Raccoon City, Resident Evil. O vazamento do T-Virus em setembro de 1998 transformou Raccoon City em um verdadeiro inferno na Terra. Tudo isso em poucos dias. Mas o evento verdadeiramente sinistro não foi apenas o surto biológico, foi a resposta do governo dos Estados Unidos e da Umbrella Corporation, ao perceberem que o contágio era incontrolável e que os segredos da corporação seriam expostos ao mundo. A decisão final foi a aprovação da operação Bacillus Terminate. Nas madrugadas de 1º de outubro, um míssil cruzeiro de alto impacto atingiu o coração da cidade. Em uma fração de segundo, mais de 100 mil pessoas, incluindo sobreviventes inocentes que ainda lutavam para escapar, foram evaporados pelo fogo. A eliminação fria e burocrática de uma cidade inteira para encobrir crimes corporativos mostrou que o verdadeiro horror de Resident Evil não vinha dos zumbis, mas dos engravatados no poder. O massacre do clã Uchiha. Naruto. Para o público geral, Naruto é uma jornada sobre superação, mas nas sombras da Vila da Folha escondeu-se um dos eventos mais frios e perturbadores dos animes: o massacre do clã Uchiha. Pressionado pelos superiores políticos da vila para evitar uma guerra civil, um garoto de apenas 13 anos, Itachi Uchiha, recebeu uma missão impensável: assassinar cada homem, mulher, idoso e criança do seu próprio sangue, em uma única noite silenciosa, sob a luz de uma lua cheia. Famílias inteiras foram executadas em suas próprias camas pelo rapaz que eles viram crescer. Para coroar o horror, Itachi deixou apenas o seu irmão caçula, Sasuke, vivo, submetendo a criança a um ciclo psicológico de tortura através de ilusões, forçando-o a assistir à morte dos pais milhares de vezes. O evento é uma tragédia visceral sobre militarismo, sacrifício e a destruição total da inocência por decisões do Estado. O estalo do Thanos. Vingadores. Encerrando a nossa lista, temos o evento cultura e narrativamente mais devastador do cinema recente: o estalo de Thanos. Por anos acompanhamos heróis vencendo no último segundo, mas no momento em que Thanos junta as 6 joias do infinito e estala os seus dedos, o impossível acontece. Metade de toda a vida no universo simplesmente deixa de existir. O que torna o estalo genuinamente sinistro não é o impacto visual da poeira caindo ao vento, mas o colapso pós-evento. Pense na escala: aviões caindo porque os pilotos desapareceram, carros desgovernados nas ruas, crianças cujos pais evaporaram diante de seus olhos, e o silêncio estarrecedor de um universo que perdeu metade de sua população em um piscar de olhos. Pela primeira vez na cultura pop comercial, o vilão venceu de forma absoluta.
deixando o cosmos em um luto existencial imensurável. Na ficção, estes cenários nos perturbam, porque lá no fundo deixam uma pergunta incômoda: até onde a nossa própria realidade está distante de pesadelos como esses? Qual desses eventos você acha o mais perturbador? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo imersivo e sombrio, se inscreva no canal, deixe seu gostei e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!